Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós vamos continuar a ouvir na leitura do Evangelho de hoje o testemunho de João Batista. Este profeta, nós nos encontramos com ele em boa parte do tempo do Advento, se recordam? E nós vamos continuar a escutá-lo, porque é ele que nos ajuda, depois de ele ter reconhecido que o Salvador chegou ainda antes de ele nascer. Ele vai nos ajudar a compreender quem é de fato o Salvador que nós estamos celebrando o seu nascimento. Na antífona de entrada de hoje, bendito o que vem em nome do Senhor, Deus é o Senhor, Ele nos ilumina. Continuamos a ler a primeira carta de São João. Caríssimos, já que sabeis que Ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Ele é justo. Dizer que Deus é justo quer dizer duas coisas fundamentais. Justiça é o mesmo que santidade, na sua acepção grega, e que é presente em muitos textos do Novo Testamento neste sentido. Falar da justiça de Deus é falar da santidade de Deus. Porque não é a justiça que faz um juiz deste mundo, mas Deus nos justifica quando nós éramos ainda pecadores. Agora então ele vai falar assim, que a consequência de sermos discípulos de um Deus justo é que nós também devemos ser justos. Aí então vem as duas dimensões da justiça humana, que nós vamos ouvir em alguns dias na primeira leitura. A primeira é que é o nosso dever de sermos santos como Deus é santo, mas também a justiça da equidade, da bondade, do amor para com os nossos irmãos. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não somente somos chamados, mas a filiação que nós recebemos através do Filho, nós somos filhos de Deus no seu Filho, que é Jesus Cristo. Por causa desse Filho, nós nos tornamos filhos. E o autor vai insistir, não somente nós somos chamados, mas somos de fato filhos de Deus. Ou seja, em nós passa a semente de vida, a essência, a imagem e semelhança do nosso Deus, que nos vivifica. É Ele que nos dá força. De certo que o Filho é Jesus Cristo, é filho da mesma natureza que participa da divindade de Deus, mas que é esta santidade que recebemos através do Espírito Santo que vai nos transformando e vamos nos tornando filhos, herdeiros de Deus. Todo aquele que espera nele purifica-se a si mesmo, e todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Nós já falamos que a partir de um momento, depois de ter apresentado o mistério da encarnação do Filho de Deus em si, a primeira carta de São João começa a nos exortar sobre as consequências do mistério da encarnação para a nossa vida de santidade. E assim, a insistência de romper com o pecado, por causa dele, por causa do Senhor, de abandonarmos o pecado e voltarmos ao Senhor. É isso então que nós sempre mais ouviremos durante este tempo que ainda temos alguns dias escutando essa palavra. O Salmo de hoje, mais uma vez nós somos chamados com o Salmo 97 a cantar ao Senhor Deus um canto novo. Um canto novo que é a expressão da maravilha que nós encontramos. Recordam-se daqueles que chegavam em Belém e se maravilhavam? É os pastores cheios de alegria, é Maria que guardava no seu coração, mas todos aqueles que estavam ali. Mas também o tempo de Natal nos colocou diante do fato que muitas pessoas, diante da maravilha que Deus estava realizando, começam a cantar um canto novo. É Maria, por excelência, que canta o seu Magnífica, é Zacarias, é o próprio Simeão. Então, todos que, diante do fato maravilhoso que está acontecendo, não têm nenhuma
busca de se conter diante dessa maravilha. Cantam um cântico novo porque não existe outro modo melhor para manifestar que nós estamos maravilhados com aquilo que está acontecendo. E então se chama a terra inteira para participar deste hino de louvor. Aclamai o Senhor, Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor e nosso Rei. Na aclamação ao Evangelho de hoje, a palavra se fez carne, entre nós ela habitou, e todos os que a acolheram, de Deus filhos se tornaram. No dia seguinte, então, depois daqueles fatos que nós já ouvimos a narração, que era o momento que João vai dizer assim: olha, não sou eu o Messias, não sou eu um profeta, não sou Elias, é ele, é Jesus que é o Messias. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é falar do Cordeiro que era oferecido todos os dias no templo de Jerusalém para levar consigo em sacrifício os pecados da humanidade. É falar do servo sofredor, é falar daquele cordeiro que Isaac vai perguntar a Abraão: onde está o cordeiro? E que então João Batista vai responder: eis o Cordeiro de Deus. É Jesus, não como o cordeiro do Antigo Testamento que não tinha força de perdoar os pecados, mas é ele que nos perdoa. Depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim, eu não o conhecia. Por 3 vezes ele vai insistir. Então, primeiramente, no Evangelho de hoje, Jesus é apresentado como Cordeiro, mas é apresentado também como aquele que existia antes, que mesmo sendo um discípulo que vinha, portanto, depois de João Batista, mas que existia antes, é o Verbo. Depois vai dar um testemunho: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Não somente desceu, mas permanecer, e vai dizer que era o sinal para que ele reconhecesse o Messias, aquele sobre quem desceria e permaneceria o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus faz uma morada estável, é no seu Filho. Como a pomba é ligada ao ninho, o Espírito de Deus é ligado ao Filho do Pai, Jesus. E por fim, eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Vejam, meus caros, que a grandeza de João Batista é esta: o maior dos profetas, aquele Elias esperado, que indicaria quem é o Messias, é João Batista. É ele que nos acompanhou durante o tempo de advento, preparando para que nós pudéssemos acolher o Salvador. É agora João Batista que de novo entra na nossa história para dizer, na liturgia deste dia, pela 2ª vez, porque já o encontramos ontem e vamos ainda encontrá-lo, para dizer: é ele, é Jesus, esse Jesus que nasceu, o bebê em Belém. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele sobre quem repousa o Espírito de Deus e permanece. Ele é o Filho de Deus. O mistério da encarnação de um Deus que se torna simples, que se torna pequeno e frágil, não pode fazer com que nós nos esqueçamos da grandeza daquele que está nascendo. Ele é o Filho de Deus. Permanecendo o Filho de Deus, ele assume a nossa natureza para que nós sejamos divinizados através da sua humanização. Então, nós somos impelidos também a termos uma relação de humildade. Nós, que somos sempre de natureza humana, devemos abandonar as nossas buscas de glória, de aparecermos mais do que somos, para buscarmos o Senhor verdadeiramente. Na oração da coleta de hoje: ó Deus, quisestes que a humanidade do vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando dessa nova criação, sejamos libertados da antiga culpa. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.